Você já se sentiu obsoleto ou obsoleta como uma ferramenta mesmo? Uma ferramenta que deixou de ser útil, que se tornou ultrapassada, que não tem mais muita função ou valor? Muitas vezes a gente acaba, com o passar do tempo, se tornando uma versão nossa que já não faz muito sentido para a nova vida que a gente leva. E essa percepção de que tá na hora de mudar, tá na hora de dar um upgrade, chegou, é algo que a gente tem que ter. A gente precisa dessa consciência. A gente precisa entender que se a gente quer continuar fazendo coisas melhores e maiores, a gente precisa mudar algumas coisas. A gente precisa abandonar alguns ambientes, alguns hábitos e às vezes, infelizmente, algumas pessoas. Pois se a gente continuar na mesma, repetindo as mesmas ações ano após ano, é óbvio que a gente vai manter na estagnação. Então, quando a gente tem essa percepção de que a gente se tornou obsoleto, que aquela versão que existe em nós não é mais suficiente para chegar onde a gente quer chegar, a única coisa que a gente pode fazer é partir para ação e começar o processo de renovação, mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. Lentamente, é óbvio, a gente não pode querer mudar problemas de um ano inteiro, de uma vida inteira, em questão de poucas semanas, poucos dias. A gente vai precisar de um tempo de adaptação e de um tempo de progresso. E às vezes dói chegar nessa concepção, chegar nessa ideia de que aquilo não funciona mais para nós. Principalmente quando a gente está falando de se livrar de certos convívios, de parar de frequentar certos ambientes, certos lugares e de deixar de ter um vínculo muito forte com algumas pessoas. É sempre uma renúncia muito difícil, porque muitas vezes a gente tem um apego àquele ambiente, a gente tem um apego àquela pessoa, a gente se envolveu anos de amizade ou meses, mas a gente tem um vínculo. E é ruim quebrar esse laço, mas tem vezes na vida que é fundamental. Puxando para o meu lado do consumo das drogas, eu tenho plena convicção de que se eu nunca tivesse largado muita gente para trás e não deixasse de frequentar vários e vários lugares, eu nunca teria conseguido permanecer limpo, porque você está ali naquele meio, todo mundo está fazendo aquelas coisas. Aquele ambiente, aquele local te convida a fazer aquelas coisas muitas vezes. E é muito mais difícil você dizer não quando você está rodeado por pessoas que normalizam aquela conduta. Então, infelizmente, é necessário. É doloroso, muitas vezes, é difícil, mas é preciso. Ainda mais se a gente realmente está disposto a melhorar, está disposto a mudar. Portanto, tornar-se obsoleto ou analisar que a nossa versão atual não condiz com algumas coisas do passado é o primeiro passo para a gente continuar na caminhada do autoconhecimento e do progresso. É assim que a gente vai conseguir fazer toda aquela análise que a gente já conversou aqui antes, aquela análise fria, observando as nossas atitudes antigas e norteando um novo horizonte, uma nova vida, uma nova mente. Claro que isso vai demandar uma vontade, a gente vai ter que querer fazer e também vai demandar tempo, como também a gente tem falado muito nesse assunto do tempo aqui. E não é papo furado, não é papo de coach, eu não tô aqui para cagar regra, eu não tô aqui para vender curso, eu não tô aqui para me colocar como autoridade. Eu tô aqui apenas para falar da vida, contar algumas experiências e por meio delas talvez conseguir atingir uma pessoa que seja, fazer com que essa pessoa abra os olhos e mude. Se eu conseguir fazer isso, eu já estou muito feliz, eu já consegui cumprir uma boa parte da missão de estar sempre aprendendo, sempre ensinando, sempre ajudando e fazendo pelo próximo, não só pelo meu próprio umbigo. Então, se você já sentiu essa sensação de se tornar obsoleto,
Ou se você passa por ela agora, talvez seja um convite para nascer de novo, como diria a música do falecido Erasmo Carlos. Talvez seja esse convite que a tua versão atual está mandando, para que você mude, que você renasça, que você se reforme e viva uma nova etapa da sua vida. Então, fica de tarefa de casa. Qual que é a parte da sua vida que se tornou obsoleta e que você precisa analisar, estudar e mudar? Até a próxima. Valeu!